Olá, pessoal. Hoje, né, é um dia que nós recebemos uma pessoa que é muito querida, uma pessoa que eu tenho uma consideração, uma admiração. Nós dois, além de várias parcerias, somos professores da PUC, do curso de Lean, de pós. É um prazer quando eu pego uma turma que já passou pelo Stel, porque é muito bacana. Já são alguns anos que a gente trabalha em parceria, dando treinamento, falando sobre temas que são bem desafiadores, né? Que é melhoria contínua, que é estatística, que é previsão de demanda. E hoje o Stel está aqui nesse Papo Easy para brilhantar esse sexto episódio. Vocês vão curtir pra caramba. A única certeza que eu tenho é que vocês vão curtir. Não sei exatamente como vai terminar isso aqui, mas vai ser muito bacana. Então, Stel, muito obrigado, Stel. Muito obrigado mesmo de estar aqui com a gente. Prazer, cara. Cara, eu queria que você se apresentasse, né, um pouquinho, o que você está fazendo hoje, posicionasse a galera aí da tua fase profissional, antes de a gente começar o nosso papo easy. Show de bola, show de bola. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigado, Christian, pelo convite. Bom, eu atualmente, como o Christian falou, a gente tem uma grande parceria aí junto com a PUC, né? A gente está aí sempre desenvolvendo pessoas. Eu acho que esse desenvolvimento de pessoas agrega muito para nós. A gente contribui com o mercado, né, Christian? E, de certa forma, claro, a gente faz o que gosta, né? Então, eu estou nesse momento também com a PUC. Fiz uma opção, né, de estar aí como consultor e gerente de uma consultoria. Então, estou trabalhando aí em projetos junto com a Inove IT. Então, uma empresa de consultoria que busca fazer alguns projetos e eu, né, me peguei nesses projetos, então estão bem bacanas. Estou gostando. E, claro, né, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente está aqui hoje, então a mudança ela é constante, né? Se a melhoria é contínua, né? Nós nunca temos nada certo, né? Então a gente sempre está buscando evoluir. Tamo aí, cara. Bruno, aqui ó, Stel tá aqui comigo. Cara, eu vou te convidar para fazer um papo easy aqui junto com a gente também, Bruno. Parabéns, cara. A Inove IT tá aí no mercado fazendo um excelente trabalho. A gente fica acompanhando vocês. E, cara, é um prazerzaço poder contar com você aqui também em algum episódio aqui, cara. Hoje o Stel tá comigo aqui, cara. Com certeza ele vem, é só chamar. Legal, O legal. Bruno é gente fina também. Demais, demais. Cara, Vamos lá. vamos lá? Vamos. Papo reto? Opa. Falaram que era easy, né? Eu não sei agora. Agora aqui, cara, o papo é reto aqui, cara. Show de bola, vamos lá. Cara, puxa, brigadão de novo, cara, prazerzaço ter aqui, cara, a gente convive desde aquela mensagem no sábado de manhã, quando todo mundo, ou boa parte das pessoas estão dormindo ainda, a gente já tá dando bom dia, vamos dar aula, vamos revolucionar esse mundo. Isso aí. E hoje você tá aqui comigo, cara, participando desse sonho, Show de bola. né? E a única certeza que nós temos é que esse sonho só será realidade com a participação de pessoas como você, Estel. Legal, cara. Que tá Pô, aqui, cara, participando, fico feliz. incentivando. E falando um tema que você não gosta, você não conhece, Vamos que lá. é sobre cadeia de suprimentos. Um termo mais chique em inglês, supply chain. Legal. Então a gente vai desenvolver tudo isso, cara, dentro de uma ótica do que a gente propõe aqui dentro do Papo Easy, que é descomplicar a previsão de demanda, como que ela impacta, como que ela conecta dentro da bicicletinha aqui que representa a Easy, né? Uhum. Roda da frente, vendas, roda de trás, operações, a previsão de demanda com uma conexão entre as áreas. Show de bola. Vamos Então, lá. para começar, Estel, vamos falar de um tema que é um tema que as empresas, às vezes, elas nem sabem que existe todo um estudo sobre isso, mas existe e ele impacta diretamente na reação, na produção, nas vendas, que é tal do efeito BUIP, ou mais comumente conhecido aí como efeito chicote. Perfeito. A gente sabe que as empresas elas têm uma avaliação muito tardia, né? Vamos pensar assim, dos efeitos, né? Que o efeito chicote ele pode causar. Então a gente comenta muito nisso, né? Quanto mais próximo do nosso consumidor, o nosso efeito chicote ele é menor.
né? Porque o consumidor está tirando da prateleira, vamos colocar assim, né? Se você vai ao mercado, a prateleira lá, o supermercado do cliente, ele está abastecido, né? Agora, por trás daquela cadeia, né? Por trás daquele produto que aquele cliente tira da prateleira, o que ele está tirando, né? Ele está tirando volume, ele está comprando, ele está consumindo aquilo. E dando esse exemplo nessa cadeia, você tem ali uma cadeia que a gente encontra, então, o cliente, que é o varejo, e aí vamos colocar alguns elos dessa cadeia, né? Vamos falar do atacado, do distribuidor, da fábrica. E aí, quando a gente fala não só dessa cadeia, que é a distribuição deste produto, que a fábrica ali, né, vamos colocar aí, agregou valor, transformou, né, matéria-prima em produto acabado, toda essa cadeia, ela tem, sim, uma previsão, né? E muita previsão, você falou ali bem, né? Poxa, a gente tem vendas, tem uma operação, né, trabalhando muito forte nisso. E é difícil prever, né, Christian? Prever hoje é muito complicado porque tecnologias nasceram, formas de enxergar também. E claro que cada vez mais para sustentar, suportar essas mudanças, né? Incertezas para se tornar certezas são muito bem trabalhadas por esses profissionais, né? Como nós. Então a gente tenta colocar nessa cadeia o menor efeito chicote, né? O menor efeito chicote do whip lá para a fábrica, né? Então, por quê? Porque isso vai estourar na mão de um fornecedor, né? Quanto mais distante de quem consome, então, maior é esse efeito chicote. Então, a gente tenta dizer o seguinte, poxa, qual é o custo, né? Ah, tudo bem, o custo é o menor ainda, porque eu estou falando ainda da matéria-prima daquele produto, mas eu vou agregar valor. Eu vou ter hora máquina, hora homem, eu vou ter a minha matéria-prima transformada, e ele já tem um custo, né? E a cadeia logística hoje no Brasil, ela sofre com isso, né? Essa falta de previsibilidade, vamos colocar assim, né? É difícil prever. Mas é lógico que hoje nós temos algumas certezas, vamos colocar assim, mais do que o passado, mas nós temos uma cadeia hoje com muito mais volume de consumo, né? Então, assim, nós consumimos muito mais do que no passado. Quer dizer, a exigência por qualidade é muito maior também, né? Então, se a gente entrar aí, a gente vai entrar em ambientes de qualidade, né? Ambientes de produtividade, de capabilidade. Então, assim, o cliente, ele quer muito isso. Então, essa cadeia, ela tem que fornecer isso, né? Não adianta eu só colocar o volume lá, porque aí, né, chegar na ponta da gôndola e falar assim, qualquer produto serve? Não, né? É o produto que o cliente quer naquele momento. Isso mexe muito com a previsão, né? Cara, se você fosse explicar para a galera que está assistindo nós aqui, que o foco é para pequena e média indústria, cara, o que seria um efeito chicote? Para uma pequena indústria, o próprio cliente dele, que muitas vezes ele faz uma parte desse componente, né? É ter previsões que realmente são demandas dessa indústria maior, por exemplo, que ele abastece. Então, ele não vai ter uma prateleira, mas ele vai ter lá uma empresa que puxa dele uma demanda sobre um componente, por exemplo. É claro que ele tem toda a saída dele, né, que é um produto final dessa indústria, ou também um produto intermediário, que vai fazer frente, né, às previsões de demanda. Poxa, aí passaram meses, né, passaram dias, e todo esse lead time é importante ser mapeado. Então, quando a gente fala assim, para a gente poder trabalhar nisso, né, em uma média empresa, tem que ser dividido com eles exatamente essa previsibilidade da cadeia. Então, as pessoas elas falam assim, poxa, a informação, que é um fluxo, né, logístico, ela deve ser compartilhada com os seus fornecedores e com os seus consumidores, né? Então, clientes e fornecedores devem ter essa cadeia muito clara. A maior dificuldade que a gente visualiza é que há uma desconexão da informação muito grande, né? E a velocidade que essa informação também acontece, né? Então, quando ela não acontece na velocidade que precisa, ou a reação também, a informação chega, mas a reação também não é clara, ou não tem plano para isso, ela também rompe, né, a cadeia. E aí está aquela incerteza, né, que gera estoque, que gera atraso. E aí, cada atraso que você gera hoje, né, numa empresa, se você participar aí de uma companhia grande e fornecer aí de uma indústria pequena para uma indústria maior, ela vai sempre se cercar de estoque, não é verdade? Porque ela vai dizer assim, eu vou proteger o meu, né? Sim. Se a gente for falar com os planejadores aí que estão de plantão, vão dizer assim, poxa, eu vou deixar faltar? Eu não sou louco, né? Tá lá meu diretor me cobrando, né? Não posso parar essa linha. E como que a gente faz para isso não acontecer, né? Não parar a linha, né? A gente coloca estoque. O estoque ele é um ofensor gigantesco no custo das empresas e ele se baseia muito em tê-lo por conta das incertezas que são construídas no mercado. Uma delas é a má gestão, né, exatamente das previsões. Então, essa má gestão ela é composta por a falta de informação, a informação errada. A gente costuma dizer, né, que na logística, né, melhor não ter a informação do que ter ela errada. Né? Então, sanear essa informação é muito importante, né? E a informação ela tem vários quesitos. A empresa pequena, a indústria pequena, seja ela ali uma panificadora,
né, que faz ali pães, ela tem uma previsão ali do seu momento, né? Ela vai fazer uma produção de pães, horário, ela tem uma capacidade instalada, Dias da dias da semana. semana, perfeito, né? Você não vende o mesmo tanto de pães na segunda do que vende no domingo, né? Uhum. E aí ela vai sempre se cercar dessas informações, desses dados, do local onde ela está inserida, o público passante, a indústria próxima, né, que possa ter um público, né, específico ali que consuma, né, algum lanche, algum café da manhã nessa panificadora. Então a empresa sempre vai estar se preparando para isso, mas sempre sobre essa previsão. Informação, mesma questão, né? Informação é a chave, né? A gente não pode descartar, porque o fluxo de materiais, a gente vai ter problemas também. A gente tem um caminhão que atrasa, a gente sabe que o estoque muitas vezes não está disponível, mas a gente precisa ter informação, né? Seja num fluxo jusante, né, que a gente sobe a cadeia, né, para poder abastecer o cliente, né? Isso é importantíssimo, né? Então, se eu entendi direitinho, a consequência, uma das principais consequências de um efeito chicote é justamente estoques no meio da cadeia que não estão necessariamente alinhados com a demanda, Com a previsão de demanda. com a previsão de demanda. E não só o estoque, Cristian, quanto a falta dele também, né? Porque aí nós temos exatamente o efeito contrário, né? Existem empresas que querem ter aquele estoque zero em momentos onde eu não tenho a capacidade de atender aquele mercado. E muitas vezes a cadeia puxa mais, né? Por algum motivo, uma sazonalidade, um evento, né? Chegou o carnaval, aí o pessoal bebe mais cerveja, né? É claro que hoje as empresas elas trabalham com históricos e momentos, né? Então elas tendem a procurar se resguardar, ter um estoque mais, ter uma produção já resguardada para esse momento, né? Se nós formos falar aqui de sazonalidade, as empresas conhecem as suas, né? Mesmo aquelas que entram no mercado novo, elas também procuram saber mapear essa informação. Mas, logicamente, se a empresa ela desconhece onde ela está, isso onera, né? É um ofensor gigantesco, porque é informação. Então, ela não vai ter informação nem no sentido de ter exatamente o estoque apropriado, ou o estoque né, não faltar ou sobrar, né? Então, quer dizer, os dois, né, o pico e vale dentro da logística, a gente costuma assim dizer, né? Poxa, não adianta ter muito estoque porque eu não vou vender e aquilo pode estragar. Ou meu cliente não compra mais, né? Ou ter a falta dele, né? Porque aí eu favoreço meu concorrente, né? Aí gera o backlog para o comercial. Poxa, demais, né? Demais. Cara, e quais são as causas do efeito chicote? Bom, a gente já citou algumas aqui, né? A gente fala exatamente da informação, né? Então, quando os elos das cadeias não se conversam, a gente tem um ofensor gigantesco. Quando a cadeia, principalmente, né, a supply chain, ela tenta, entre os elos, resolver seus problemas sozinhos. Então, eu tenho elos da cadeia, por exemplo, do varejo, que vendo o problema, que é um abastecimento, talvez, do meu atacado, por exemplo, ele tenta resolver sozinho, colocando mais estoque, né? E isso já causa um efeito chicote para trás, né? Então, toda aquela cadeia ela já vai gerar esse efeito chicote. Então, quando a gente fala de fluxo de informação, e principalmente a informação correta, né? Que a gente está falando sempre disso, se ela for errada, piorou, né? Então, volumes que eu vejo para onde o vento sopra, e aí eu sei quanto que eu vou ter de volume, não pode ser assim, né? O departamento de vendas ele tem que trabalhar muito próximo dessas cadeias. Mas existe um segredo muito importante também, né, Christian? A gente, quando fala de lead time, e a gente aprendeu muito e desenvolve isso com os nossos alunos aí, desenvolve nas empresas onde a gente está, a gente quer reduzir cada vez mais esse tempo, né? Então, quando a gente fala de tempo de reação, a gente tem que buscar o seguinte, né? Eu demorar demais também é perda, né? Porque não adianta assim eu falar assim, poxa, mas eu quero a informação com um mês de antecedência, né? Pô, legal, tem indústrias aí que demandam 6 meses, porque importam peças, porque precisam comprar, né, de um outro país. Isso dificulta bastante a gestão. É claro que o meu estoque é um amortecedor para essas variações. Naturalmente, eu uso ele para isso, né? Mas eu tenho que saber por que eu estou usando esse estoque, né? Ele é para isso mesmo? Porque simplesmente ter um estoque onde ele serve para qualquer coisa, qualquer problema, eu não vou resolver o problema, né? É mais fácil eu falar, compra mais um pouco, né? E isso vai gerando o efeito chicote. E esse efeito chicote ele só tende a aumentar. Então, quando a gente busca realmente resolver os problemas na causa raiz, a gente já reduz o estoque também. Então, problemas que ficam entre os elos, que não são resolvidos, eles também propagam esse efeito chicote, né? É importante a gente falar disso, né? As pessoas não têm uma cultura de solução de problemas na causa raiz. Muitos falam que não tem tempo, né? A gente fala aqui que o lead time não é adequado, muitas vezes. A gente fala que o fluxo de informação é caótico.
ou a própria reação, né, da empresa. Ah, mas eu vejo o pedido, mas 24 horas depois só, né? Não tem alguém lá no terceiro turno para ver. Tem, né? Essas questões são muito padronizadas, as empresas buscam, né, reduzir ao máximo esses impactos. É natural que isso aconteça, né? As empresas buscam ter menores custos, né? Mas o que é importante é que as empresas saibam, né, exatamente, né, o que ela precisa para ter menor custo, o que ela precisa para reduzir o efeito chicote. Se nós não tivermos essa busca, né, vamos colocar aqui, né, por ter uma produtividade, por ter um custo adequado, as empresas vão ignorar exatamente esses efeitos, né? Ela vai dizer, é mais uma caixa, é mais um produto ali no estoque, né? E, poxa, e quanto custa aquilo ali? Talvez o gestor, que não é dono da empresa, ele seja cobrado por um indicador. Mas muitas vezes quem é penalizado é a própria empresa, né? E a gente sabe muito bem, né, que todo negócio ele deve ser rentável. A gente aqui tá buscando colocar rentabilidade para as empresas justamente para elas crescerem, né? A gente quer que as empresas cresçam, consequentemente gerem mais empregos, né? Então, assim, a solução de problemas, ela precisa de pessoas, né? Então, outro quesito, às vezes, é a falta de treinamento, né? As pessoas, elas não têm uma adequada relação com o tema, com o trabalho, com a atividade, não sabem ou desconhecem, talvez, aquele efeito que ela está gerando, né? Em pedindo mais ou menos estoque, né? Ou reabastecendo. Então, o planejador, muitas vezes ali, vamos colocar em nível que for, ele desconhece qual é o efeito que ele gera se ele pedir mais estoque ou menos estoque, né? E na cadeia, mas ele deixou de avisar a cadeia, ó, pessoal, eu vou pedir menos estoque aqui porque vendas não vendeu esse produto, então eu vou, né, a gente vai comercializar ele no próximo mês, nos próximos 2 meses. Então, se avisando a cadeia se prepara. Agora, se mandar um pedido menor lá, só mandar o pedido, quanto você pode variar? Então, as cadeias, elas se cercam de algumas, né, de algumas formas, padronizando o sistema e negociando prazos, né? Então, eu posso alterar 3 meses para trás, qual percentual, eu posso alterar, então, o abastecimento em X percentual, né? Isso ajuda bastante. Mas, lógico, né, os maiores ofensores aí tá a informação, tá a falta de conhecimento, né? A falta da conexão entre os elos, né? Então, assim, eu vejo muito isso nos negócios, né? É como se fala assim, poxa, meu fornecedor está lá para me fornecer, mas eu não converso com ele, né? Eu não tenho sistemática nenhuma, né? E o meu cliente está lá para comprar, mas eu também não converso com ele. Quer dizer, não é algo positivo, né, para o negócio, né? A gente tem que imaginar que os elos, eles estão lá para atender um cliente. O cliente no final da ponta lá, né? Seja no varejo, seja um consumidor final, né? Que está comprando esse item, seja por qualquer canal que seja de marketing, né? Pode ser um e-commerce, por exemplo. Se eu não estiver adequado, né, alguém paga a conta, né? E o que os empresários acabam fazendo, né? Ou a perda da lucratividade ou passam isso para o cliente. Chega uma hora que o cliente não assume mais essa conta, né? Chega alguém, às vezes, que pode ter uma cadeia mais, vamos colocar aqui, né? Uma dinâmica diferente, mais azeitada, vamos colocar assim, né? Que se conversam, que se falam, ele vai ter um custo menor. E ele pode apresentar um preço menor para o cliente. E o cliente muda, né? Então, a gente busca exatamente colocar isso como um diferencial para que eles percebam, né? Como é que a tua cadeia está acontecendo? Como é que as coisas acontecem, né? Claro, os sistemas Toyota de produção, por exemplo, eles já descobriram que isso assim, básico, né? Saber quem é o fornecedor, teu fornecedor, para atender o cliente do cliente, né? Eles estão no meio, eles estão transformando. Então, é importante, né, que as empresas elas se preocupem com isso, né? Não é algo que eu não sei o que acontece daqui para frente, eu não sei o que acontece daqui para trás, né? Isso é importante, né? Eu acho que as empresas precisam trabalhar isso. Você falou uma das causas, duas, você falou que eu queria aprofundar um pouquinho, Estel, que é a parte de informação e conexão. Cara, informação é justamente aquela promoção que não foi alinhada com operações, aquela parte do você lançar um produto e aquilo também não foi bem comunicado. Às vezes, um consumo que foi feito de maneira atípica lá na ponta, que não foi devidamente comunicada para a cadeia. É o tal do outlier, né? É aquela venda não natural. E muitas vezes, não é nem... pode ser uma venda não natural porque aconteceu uma coisa aleatória, uma pandemia, ou que for uma guerra, uma coisa que não está na nossa mão. Sim. Mas a empresa, às vezes, provoca um efeito não natural. Que está no poder da empresa não deixar que aquilo
se transforma em estoque. Uhum. Fala um pouquinho dessas situações que a empresa mesmo coloca casquinha de banana lá e gera uma venda não natural. Quando a gente fala assim, né, existem alguns é, requisitos, né, básicos para que a cadeia funcione e ela se estruture, né? Então, lógico, existem formas, né, de trabalhar que a gente fala assim, né, que não são aquelas empresas flat, né? E geralmente pode vir a acontecer, lógico que a gente tem empresas que trabalham numa sazonalidade composta já por sazonalidade, e algumas empresas que buscam colocar o seu produto no mercado exatamente no momento que ela precisa colocar, porque aí é o momento dela. Tendência que isso acontece, né? Por exemplo, vem crescendo bastante a parte do e-commerce, por exemplo, né? Então, quer dizer, você tem não só uma loja, mas você tem uma gama infinita, né? No mundo para comprar. Então, você pode comprar algo da China, pode comprar algo, né, dos Estados Unidos, né? Da Europa e do Brasil também. Então, há uma certeza para que eles façam esse tipo de situação, às vezes buscando exatamente ter a leitura de outros fornecedores, né, de outros clientes do mercado. Então, poxa, eu sei que tem uma empresa que vende determinado produto no mercado que é igual ao meu. Eu quero ver como é que se sai esse produto com o meu fornecedor, né? E aí eu chego com preço, né? Ele deixa abrir o mercado e aí eu coloco no mercado isso depois com um preço mais baixo. Isso no momento eu dou um efeito chicote, né, gigantesco, porque o pedido da demanda ela vem tão grande que aí o meu lead time, muitas vezes prometido no site, já não é o mesmo, né? Então eu começo a atrasar. O pessoal volta no meu concorrente e assim fica uma disputa, né? É claro que isso não é a normalidade, né? O empresário, quando ele chega a fazer isso, ele faz porque está faltando já o produto dele na base dele. Então ele vende o produto, ele quer sentir, para gerar previsão, para ele dizer o seguinte, agora eu vou atrás de produzir, né? Porque eu falei que eu vou entregar em 30 dias. Ele gera um caixa, né? Muitas empresas fazem isso. É uma prática que pode acontecer. Ele gera um nível de estoque lá da capacidade produtiva na venda, né? Eu falo do e-commerce porque você não vê o produto, né? Então, é natural que isso pode acontecer. Mas ele te promete entregar em X tempo, né? Então, você pode ter aí um produto sendo importado depois somente que você compra o produto, né? Porque aí você capitaliza essa empresa, mas é um efeito chicote, né? Não deixa de ser, porque você não sabe quanto você vai vender. E à medida que essa empresa vai vendendo, que ela não quer que o produto seja devolvido. Porque ela não tem o que fazer com aquilo, né? Ela fala assim, eu já pedi isso sobre uma demanda. Então, a gente pode ter, né, uma previsão sobre aquilo que fala, vamos vender essa mesa aqui, eu vou colocar a vender quantas venderem. E depois, quando chegar a 1.000, eu falo que eu dou mais 20 dias para poder atender. Então, chegou em 1.000, ele fala, pessoal, era 30 dias para atender essa mesa, agora passou de 1.000 aqui, já é 50, já é 60 dias. Então, eles tentam obter essas previsões já sobre uma demanda muito mais previsível, uma compra, né, um efeito já, vamos colocar aqui, né, um compromisso, né, criado. É claro que na indústria, né, isso é muito mais difícil de acontecer, mas acontece, né, a gente sabe que acontece, né? Então, o pessoal está aí comprando camisa do Brasil, né, a Copa já acabou, né, e tem gente que nem recebeu a camisa do Brasil ainda em casa, né? Por quê, né? Porque o cara comprou lá na Black Friday, né, antes da Copa, né, de repente a camisa vai lá para a China, o pedido, passou o ano, né, Réveillon, não recebeu a camisa ainda, e aí, né, essa pessoa pensa assim, bom, e aí, quando chegar, a pessoa não tem o risco de devolver? Tem. Né? Então, trabalhar com essa previsão do que pode ser devolvido é um caos também, né? Aí, claro, a pessoa vai ficar com esse estoque, ela tenta colocar num site, vender mais barato, vender rapidamente, né? Porque aquilo armazenado em algum lugar não vai ser legal, né? Ele vai pagar, vai ter custos, né? E ele precisa do dinheiro. Mas, enfim, as empresas, elas geram essas situações. Eu exemplifico dessa forma, né? É mais fácil de entender um pouquinho. Aí tem, né? A gente sabe que as empresas, elas se comprometem, né? Claro, mas aí sobre uma previsão mais, vamos dizer assim, já vendi, né? Agora eu vou correr atrás de atender, né? Acontece isso, né? Vamos gerar o problema primeiro. Exatamente, exatamente. Cara, no episódio anterior, o nosso convidado era o Márcio Stocco. Cara, e o tema era gente. Por quê, cara? De novo, né? Até às vezes um pouco repetitivo, mas eu gosto de frisar. Pessoas jurídicas são compostas por pessoas físicas. E, cara, as pessoas levam seus comportamentos para dentro da empresa. Cara, tem um joguinho lá, cara, que a gente simula, o Buip, o Beer Game. Sim. Cara, não se repete os comportamentos das pessoas mesmo. No início tem a brincadeira do jogo e tal, mas quando as pessoas se desligam que tem o jogo,
Os comportamentos não são parecidos com os comportamentos que a gente vê na empresa? Sem dúvida, né? É como você falou, né? A companhia ela é feita de pessoas, né? E as pessoas nas suas casas elas fazem da mesma forma, né? Então quer dizer, o comportamento ele é algo que é promovido repetitivo, né? Então a pessoa repete esse comportamento, sim. É claro que ao ver, né, o problema que ela está gerando, né, de necessidade ou o que isso afeta, né, a cadeia, a pessoa começa a se policiar. É claro que é um momento adaptativo, né? Vamos colocar assim, né? E talvez daqui X período ela já volte a fazer, ou talvez gere a mudança. E a gente coloca ali, claro, indicadores, formas de estar supervisionando esses processos para que eles não voltem a acontecer, porque nós, de qualquer forma, a gente vai depender de pessoas, né, Cristiano? Em todo processo são pessoas. E nesse quesito de planejamento, a gente tem que ter muito claro assim que os processos sejam desenhados, né, para que a gente possa saber também, né, onde é que eu estou pisando, né? Como é que esse processo ele é feito, né? Ah, eu importo, eu compro nacional, eu pago com antecedência, né? Eu compro antes, depois eu recebo. Quer dizer, as empresas elas têm várias formas de fazer as suas negociações. E claro, o que a gente não pode permitir é que o cliente fique, né, sem o produto, sem o serviço, né? E é importante que a gente imagine, né, que de uma forma as pessoas elas são treinadas, elas são desenvolvidas, né? E quando a gente coloca exatamente esses modelos, né, matemáticos, né, e até mesmo de gestão para as pessoas elas carecem um pouco de acompanhamento, sem dúvida nenhuma. Elas podem não entender no início, né, o que aquilo está gerando realmente ou perceber qual é a contribuição dela para aquele efeito chicote na previsão de demanda, mas ela já consegue ter um exemplo, né, muito prático no Beer Game, por exemplo, que a gente pratica. E só para saber, né, não tem cerveja no Beer Game, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, né? Eu já ia pedir para alertar isso aí. Não tem cerveja no Beer Game, mas a princípio o game, né, ele provoca exatamente essa ruptura na cadeia, né? E quando a gente começa a perceber, né, que são as pessoas fazendo isso acontecer, as pessoas elas se chocam, né? Elas falam assim, poxa, mas caramba, sou eu aqui sentado, né? E ninguém mais, não é meu chefe, eu não posso culpar meu chefe, eu não posso culpar meu colega, eu é que estou aqui na sala de aula, eu que estou aqui verificando que eu estou gerando esse tipo de comportamento. E aí elas se assustam muitas vezes, né? Elas falam, é um cair de ficha, né? Que a gente costuma dizer, né? Caiu a ficha, é antigo essa citação, né? A gente pode dizer que a gente é mais velho aqui, né? Mas as pessoas se conectam com o conhecimento dessa forma. E por quê? Porque é algo que realmente acontece, é uma ferramenta que realmente provoca as pessoas um sentimento, né, de entendimento, né, da situação onde ela se coloca. Mas, como você falou, as empresas são feitas de pessoas físicas. Essas pessoas, elas carecem de acompanhamento. Eu costumo dizer assim, que a principal é a liderança, né? Nós já fomos líderes, né? E somos líderes ainda, né, Christian? Mas aí a gente já teve lá o nosso crachazinho com aquele, né, o cargo, né, de liderança dentro das empresas. É claro, a gente acompanhava essas pessoas e os líderes de hoje acompanham também. Mas há uma dificuldade, né? Entre verdades e mentiras, né, que podem acontecer, entre problemas que são escondidos, né? Muitas vezes a sinceridade não é colocada tão naturalmente assim, né? Poxa, eu fiz um erro aqui na programação, né? Às vezes o operador ele tem até um certo receio de abrir, né? Dependendo da empresa, do negócio. O que a gente coloca, é claro que a gente coloca indicadores, né? Se um estoque sobe e o outro baixa, ou se numa curva ABC, por exemplo, de produtos, né? De materiais, isso destoa muito, né? Não acompanha, mas principalmente qual é a acurácia de vendas, né? A gente na gestão de S&OP a gente fala bastante disso, né? A gente quer muito que vendas também venda Lean, né? E isso é maravilhoso, né? Para a cadeia logística, quando a gente fala de S&OP, a gente quer conectar exatamente a empresa como uma só. E isso é importante para nós, né? Então, assim, feito de pessoas, sem dúvida, né? Os comportamentos, eles se repetem, né? E não adianta, né? Quando a gente fala assim, o processo permite, lógico. Mas quando a gente fala assim, né? Todo o problema estará nas mãos das pessoas, né? A cadeia, ela vai ter a ruptura ou ela vai ter a sobra de estoque porque o processo permite, né? Então, o processo permite, o que eu tenho que olhar como causar isso? O processo, né? Não olhem para as pessoas, né? Não adianta trocar a pessoa, né? Então, a gente fala assim, né? Poxa, essa pessoa não sabe fazer, né, a programação, eu vou contratar outra pessoa, né? De que adianta você ter um processo falho e você ficar trocando pessoas? Você vai ter um custo lá em RH de contratação, treinamento, demissão. Vamos simplificar dessa forma, que não vai chegar a lugar nenhum, né? Aí, de repente, você chega até encontra, né?
1,50, né? Pô, esse cara é bom, agora ele entende tudo, né? Porque ele começa a olhar o processo. Ele começa a... Ele é muito mais maduro, talvez, você trouxe uma pessoa mais seniorizada, e de repente ele começa a falar assim, pô, pessoal, vocês não têm um processo aqui padronizado? Vamos padronizar nosso processo, vamos colocar regras, né? Vamos cercar um pouquinho. E lembrem, regras não é engessar o processo. Nós não estamos engessando o processo. Até porque, num processo de melhoria contínua, a nossa base de melhoria, ela só acontece sobre um processo padronizado. Perfeito. Então, nós temos que padronizar esse processo, independente se ele tem 10 variações, 20 variações, não importa. As 20 têm que estar padronizadas, né? Cara, você falou agora de S&OP, previsão de demanda. Então, chegando aqui no ápice do nosso Papo Easy, cara, eu queria que você conectasse justamente a rotina de previsão de demanda, pela experiência que você tem, pelas implementações, pelo que você já conviveu de um processo de previsão de demanda. Respondendo a seguinte pergunta. Primeiro, é rápido de fazer uma implantação de uma S&OP numa empresa? A empresa implanta na sexta, na segunda já consegue tirar resultado? Como é que funciona isso? Segundo, como que o processo de previsão de demanda pode ajudar na comunicação e na conexão entre as áreas? Perfeito. Bom, a gente, assim, na experiência que eu tenho, eu já fui gestor de PCP, dentre outras O áreas. que é PCP mesmo? Planejamento e controle da produção, né? Ah, eu pensei que era pessoa completamente perdida. Essa piada é velha já. Olha, para algumas empresas é isso mesmo, né? E aí, assim, a gente sente, assim, um certo deslocamento, né, entre as áreas quando a gente fala, assim, que eu vou planejar e controlar uma produção, né? É claro que muitas empresas não determinam, ou algumas empresas não têm esse departamento bem fixado, né? Ora está com a produção, ora está com a logística, não importa com quem esteja, não vamos aqui olhar para esse aspecto. O que a gente entende e que precisa ser feito, construído com a empresa, são processos bem desenhados. Não é fácil desenhar um processo assim, por experiência, não é tão simples eu saber, né, conectar uma demanda, uma previsão de demanda, principalmente porque quando eu sento com vendas para falar assim, ó, Sales and Operation Planning, né? É o S&OP. Poxa, quando eu vou planejar com vendas está ali para o quê? Atender um cliente. E claro que toda empresa ela tem que ter exatamente esta visão. Só que a gente tem ali dentro do nosso, vamos colocar aqui, processo de atendimento ao cliente, eu tenho processos que agregam valor e processos que são suporte, né? Que naturalmente não agregam valor, mas fazem parte de um processo de atendimento de agregação de valor. E quando eu olho por esse aspecto, muitas das áreas, elas tendem a deixar descuidadas as áreas que não falam com o cliente, que não têm um contato com o cliente. E eu lembro muito bem, né, a todo mundo, poxa, quem toca a mão do cliente é o operador, né? Então, o vendedor é o operador, não é o diretor da empresa, né? Quer dizer, os processos, às vezes, têm que ser robustos. E quando a gente determina um S&OP, a gente tem que sentar junto com vendas, né? E falar assim, vendas, agora aqui a gente quer vender de uma forma, né, cadenciada, planejada. Aí vendas vai te olhar e vai dizer o seguinte, não existe isso. Nosso mercado é totalmente diferente. Você nunca trabalhou com isso, né? Bem, aqueles jargões normais, né, de autodefesa. Pessoal, isso é comum, né? Toda mudança gera uma reação contrária, né? Lembrem disso. Então, a gente vai lá, conversa com vendas e fala, ó, hoje a gente está com essa ruptura, hoje a gente está com esse atraso, hoje nós temos esse custo para a empresa, né? E a gente quer reduzir o custo, quer atender melhor o cliente. Então, poxa, com essa ajuda, né, que a gente fizer aqui de saber quanto vendas precisa, vai ajudar a gente a reduzir, melhorar esse indicador. Aí você começa a dar um pouquinho, né, de resultado para vendas também, né? Sério? Opa, legal, gostei, né? Mas aí vendas vende como? Ah, tudo no final do mês com desconto, né? Ele fala, né, poxa, meus vendedores vão lá e eles ganham comissão por isso, né? Ou o cara vende no último dia com desconto e ele gera um efeito de chicote gigantesco na tua empresa. Então, assim, poxa... Mas só um detalhezinho, eu acho que esse ponto para nós aqui é a chave. Porque no final do dia, vendas acaba, o comercial, ele é focado em dinheiro, ele é reconhecido por dinheiro, ele vende dinheiro. Sim. Só que na hora que ele vai entregar para o cliente, ele entrega produto, cara. E aí serviço. tem uma desconexão, ou um serviço, e aí tem uma desconexão. Exatamente. Porque ele bate a meta em cima do dinheiro, mas ele entrega produto. Exatamente. E como é que casa essas coisas dessa maneira? Dessa maneira. É importante isso, né, Cristiano? A gente senta com vendas e fala o seguinte, ó, vamos traduzir o que você vende na operação, né? Eu não vendo milhões de reais, eu não produzo milhões de reais. Eu produzo pneus, eu produzo facas, eu produzo, né, produtos ou serviços, né? É importante a gente dimensionar
exatamente essa previsão de vendas do produto que a empresa vende realmente, né? Ou pelo histórico, já é uma boa base, né? A gente sabe Pareto que... funciona. Funciona, né, pessoal? É importante, né? Ah, mas Estel, eu não quero, né, gerar para esse mês uma previsão, né, assim, aleatória, né? Não, se baseia no que é o histórico, né? Sem dúvida nenhuma. E talvez a tua empresa está crescendo em share de mercado X%. Então, você vai basear naquilo que foi vendido. Não tem nenhuma poluição, né? Vamos dizer que eu não fiz nenhuma promoção naquele período, daquele mês, é lógico, né? A gente expurga os outliers, né, nesse momento, né? Como você havia até comentado dos outliers. A gente expurga esses outliers, deixa um pouco a base mais limpa, porque é informação, né? E a gente leva essa informação e traduz isso em produtos, em serviços. Naturalmente, é muito importante que vendas comece também a remunerar as pessoas por uma acurácia dessa venda, né? É muito comum que a gente fala da premiação, né, que o vendedor recebe, da comissão, e que é a forma correta. Eu vejo por isso, né? Eu nunca trabalhei em vendas, tá, pessoal? Não sei vender, mas assim, eu boto muito o meu desejo para vendas, né? E eu coloco esse meu desejo para vendas, né? Por quê? Porque ele é o meu cliente interno. Eu quero atender ele melhor. E a gente tem que colocar os processos, né? Essa parte de cliente e fornecedor também. Cara, deixa eu só fazer um parentezinho que eu acho Claro. legal, pessoal. O pessoal do comercial que tá vendo a gente aí, cara, a gente é fãzaço de vocês, hein? Cara, pensa um cara que não tem passado. É o tal do cara do comercial. Cara, acaba o mês, acabou. O cara começa a contar tudo do zero de novo. Fera, né? O que o cara fez e bateu o sino no mês passado, cara, a partir desse mês, cara, vocês são... Cara, o cara do comercial tem que ter o dom. Tem Porque que ter. senão, o cara desiste. Exatamente. Não, se colocasse eu lá, falar assim, pô, Estel, o que você fez no mês passado já era, né? Eu falei, não pode, né? Tem que valer alguma coisa, né? Não, mas é verdade, a gente tem que tirar, assim, o chapéu, né, para as pessoas do comercial, porque elas, para fazerem esse resultado, elas têm que ter suporte, né? Sim. E claro que o que a gente quer é o quê? É aliar as forças, né? Então, dentro de uma empresa, ninguém pode ser concorrente, e é o que é muita concorrência, né? Que a gente fala aí das perdas naturais e que acontecem, as disputas, né? Poxa, eu quero mais recursos para minha área, não para minha área. Mas muito tem também dos culpados, né, Cristian? A gente vê assim, pô, quem que é a culpa de não vender, né? Ah, é a logística que não transportou, é a produção que não produziu, né? Poxa, é a vendas que não previu. Não, poxa, é ruim isso, né? Por isso que a gente fala assim, né? Pô, a gente tem que ter uma previsibilidade, sem dúvida nenhuma, adequada ao negócio. E em conjunto falar, opa, vendendo um pouco mais do que isso, a gente quer acertar quanto? Né? Vamos negociar aqui, né? Então não é fácil implantar o S&OP. Mas é importante que a gente faça alguns acordos internos, né? A gente fala assim, bom, a gente quer acertar em 90% então a venda. Então 10% eu posso ter um pouquinho mais de estoque, se a produção pode produzir um pouquinho mais de estoque, mas a gente trabalha com essa margem de 10%, né? É lógico, né, pessoal, que quanto mais margem eu coloco, não é para a gente ter mais estoque. Isso, naturalmente, a gente vai, vamos colocar aqui, né, é um planejamento, né, dessa margem de percentual que ela vai reduzindo ao longo do tempo, porque eu vou ganhando o quê? Corpo com essa estruturação do S&OP. Então, ele também nunca para de ser construído, né? Ele é um processo contínuo de melhoria. Então, é importante a gente pensar assim, eu posso implantar no final de semana e já começar a usar na segunda? Posso, sem dúvida nenhuma. Eu começo já a produzir, eu já começo a enxergar os meus indicadores, eu já começo a pôr em prática os acordos, né, entre áreas de vendas, entre a área de operação, e é importante que isso aconteça, né? Mas, naturalmente, a maturidade desse processo, ele vai ser construído, né, Cristian? Então, as pessoas, elas não podem pensar assim, poxa, vou começar um S&OP aqui na minha empresa. Pô, segunda-feira está resolvido. Vou chamar o Estel e o Cristian aqui, eles vão resolver para mim no final de semana. E aí, quando a gente ligar o computador aqui, tá tudo bonito, lindo, maravilhoso. Não é. Não existe isso, né, gente? Então, assim, a ilusão, muitas vezes, né, o desejo, né, disso, que cessem, né, os problemas, né, isso provoca isso, naturalmente. As pessoas não querem passar por problemas, né? Mas notem, pessoal, todo problema, ele é uma oportunidade. Então, naturalmente, a gente tem que entender que esses problemas, eles também fazem parte do nosso processo de amadurecimento, né, de evolução da nossa companhia. Então, nada mais justo, né, do que interpretá-los como oportunidades e também de melhoria contínua, né? Então, sentar com vendas, negociar, ele não precisa vender, né? Eu costumo dizer assim, vendas tem que ter lá uma forma de comissionamento que gere uma comissão por acurácia, mas não quer dizer que eu já precise mudar na segunda-feira. Ele pode ir mudando isso ao longo do tempo, ele não tem aquilo, mas os acordos vão funcionando, né? Qualquer coisa que saia daquilo, a gente senta e conversa, né? O que foi bom, o que foi ruim, o que a gente pode continuar olhando, replicando, o que podemos melhorar na semana seguinte e na semana seguinte e assim por diante. Cara, mas pelo menos tendo um método,
você gera aprendizado. Sem dúvida. Não é tentativa e erro. É. Cara, você botou o método, você registra, você acompanha, você vai errar. Aí você vê onde erra, e não como efeito de punição ou de achar culpado, como você falou, Estel, mas de você ver por onde eu posso melhorar. Exatamente. E faz a roda girar. Mas em cima disso você está fazendo em cima de um processo estruturado que registra o conhecimento. Perfeito. Não se perde o conhecimento. Exatamente. Isso é uma forma de você padronizar, né? A melhoria está baseada também na retenção desse conhecimento para a empresa, né? Então, como a gente falou da informação, né? Conhecimento daquilo que não deu certo é informação para que eu corrija, né? Então, mune as pessoas, né, de informação também é importante, sem dúvida nenhuma. Cara, o pessoal da produção já está falando aí que o tempo está acabando. Mas, cara, eu queria aproveitar, cara. Bom, já sei que o nosso Papo Easy não esgotou aqui, tá? Isso, Legal, prepara legal. que no futuro a gente vai estar junto aqui de Poxa, novo, mas cara. conta comigo, cara, com certeza. Para mandar mensagem da galera que está assistindo a gente aí, cara, rapidamente, previsão de demanda é só para os grandes? Não, de forma alguma. Eu já respondo isso para você porque as pequenas elas têm que cuidar às vezes, muito mais, né? Elas têm muito menos bala na agulha, vamos pensar assim, né? Elas podem errar menos. E também elas têm que errar menos, né? É. Elas não têm tanto caixa, né? Elas não conseguem pagar essa conta, elas têm menos espaço. Imagine que para elas um aluguel é muito caro, né? Das grandes elas têm uma mãe rica, né? Não tão rica, né, pessoal? Fiquem tranquilos, na Europa, na Ásia, né? Em euro? Em euro, né? E aí a conversão ajuda. Mas lógico, as pequenas precisam, né? Elas têm uma necessidade muito importante, né? De cuidar dessa previsão, de cuidar dos seus clientes, né? Porque eles são pequenos, né? Então eles têm que fazer muito mais lean, talvez, né? Do que as grandes. Elas não têm muita margem para errar, né? Qualquer percentual que você salve de um custo ali, ou que esteja, né? Uma torneira pingando, poxa, volta em lucratividade para essa companhia. Isso é importante para ela continuar crescendo, né? Cara, assim, de uma maneira resumida, eu sou o dono de uma pequena e média empresa. Quais são os passos mínimos, básicos, para eu implantar um processo de previsão de demanda na minha empresa? Bom, primeiro, saber quem é teu cliente, né? Eu acho que, assim, tem que estar claro isso, né? E aí, qual é o tamanho desse mercado que você quer atender? Então, eu vou começar pelo comercial? Sim, vai começar pelo comercial. E até mesmo para você projetar o seu crescimento, tanto operacional quanto de vendas. Então é importante você saber exatamente assim, que mercado que eu estou, né? E esse mercado, ele consome quanto? E qual é a fatia desse mercado que eu quero pegar, né? Então isso já vai me gerar, vamos colocar aqui, gente, 90% da informação que eu preciso para dentro da minha operação. Isso é importantíssimo, Christian. Estel, muito obrigado. Pessoal, olha aqui, ó, o Estel, presença aqui garantida, tá? Já estou renovando o convite para ele. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, ó, na descrição. Até o próximo vídeo.